da possibilidade de compreensão das relações de dominação, das relações sociais e mais, embotava uma possibilidade de entrever raciocínios mais abstratos como fins em si mesmos, como se a vida pudesse ter um dimensionamento de vocação. Então, por exemplo, eu tinha alguns alunos que eventualmente tocavam instrumentos. Esses alunos que tocavam instrumentos, isso é interessante, que tocavam alguns instrumentos musicais e que sabiam ler com mais celeridade, eu podia deduzir em enorme medida que vinham da igreja. Por justamente essas igrejas neopentecostais terem uma vinculação com a leitura do texto bíblico na tradição protestante e ter um acesso ao instrumento musical, que obviamente era muito caro e não era possível que esses alunos comprassem os instrumentos, e eles tinham muitas vezes uma ludicidade, um caráter anti-utilitário na vinculação com a escola, na percepção ali de entender a escola não só como local de formação para o mercado de trabalho, mas como local de vivência, de experiência, como local ali que expandia. E eu via, né, na inquietude dos alunos, principalmente dos mais novos, da falta de espaço do local onde morava, na tentativa de se apropriar, de se movimentar e assim por diante. Então, o que eu estou tentando trazer para vocês? Como é que fica agora essa reforma, que na verdade é uma destruição das humanidades no ensino médio, quando há uma mudança estrutural, histórico-estrutural, na dimensão do trabalho? Porque se essa reforma, como é triste colocar que isso vem desde o governo Dilma, né? É bom pontuar que essa reforma não começa com os golpistas stricto sensu. O governo Dilma já estava fazendo uma discussão tecnicizante sobre o ensino médio, na esteira ali do lobby industrial. E quando se fala em formação profissional, é preciso ter em mente que essa formação profissional não vai ter mais capacidade de absorver um grande contingente de alunos e alunas que vão para o ensino técnico, que não vão, essa reforma não vai ter capacidade, não vai ter a possibilidade de levar esses alunos e alunas ao mercado de trabalho, uma vez que o capitalismo está expulsando a noção de carreira e ocupação no sentido ordenado, racional, com uma temporalidade estabelecida, para se fazer ali, galgar postos em uma empresa. Se vocês forem estudar, se vocês forem ver os organogramas de empresa, a noção de um funcionário, de uma funcionária que permanecem muito tempo em uma empresa, se altera. Se tem a noção de que é um funcionário estagnado, de que não tem uma dimensão de labilidade, então de mobilidade. Se começa a se positivar a ideologia, o falseamento da realidade tende a trazer uma noção de adaptação, de empreendedorismo, para mascarar uma noção de que não é possível mais permanecer no trabalho, dada a substituição tecnológica que se faz da força do trabalho humano durante muito tempo no trabalho. O que então a filosofia, a sociologia, eventualmente a psicologia, a antropologia, todas essas disciplinas altamente críticas e que obviamente colidem então com a possibilidade de aceitar a realidade tal como ela é dada. Nossa, voa aqui o tempo, gente. Como é que ela poderia se posicionar? Poderia se posicionar justamente, estou tentando trazer algumas questões aqui para vocês, percebendo que já a dimensão profissionalizante é crítica por si só em relação à objetividade do capitalismo, ao que o capitalismo está absorvendo, ao que o capitalismo não está absorvendo na esteira de produção. Então já seria importante redimensionar a dimensão do trabalho para a noção de que o trabalho, como emprego, como carreira, está deixando de existir no capitalismo. E nesse sentido, a filosofia poderia pensar formas de contraposição em relação à administração da riqueza que é socialmente produzida e usurpada de maneira privada, para fazer o que vai ser feito dessas pessoas que não vão poder, a não ser de forma contingencial, temporária, fragmentada, o que vai ser feito dessas pessoas? A que grau de barbaridade se vai chegar e que tipo de instituição, eu vou chamar o crime organizado de instituição, porque ele de fato é uma instituição,
que tipo de instituição vai arregimentar e vai fornecer carreiras, ainda que altamente temerárias e de alta rotatividade humana, e aí eu falo do corpo morto, se a imaginação está colonizada, o corpo está para a morte, nessas instituições. Que tipo de situação, a que tipo de situação se vai chegar? Então seria altamente interessante que o pensamento filosófico, sociológico, histórico fizesse novos diagnósticos sobre o tempo presente para entender que anteriormente seria possível pensar a escola dentro da sua dimensão de dominação, mas ao mesmo tempo como um espaço anti-utilitário. Não aceitar a escola profissionalizante, não aceitar que o filho e a filha do mais pobre tivesse que se dimensionar única e exclusivamente para o trabalho, né? Eu sempre que eu penso na dimensão do trabalho, me vem à mente um texto que eu considero fundamental e que a tradição marxista ortodoxa tende a repudiar, que é o Manifesto contra o Trabalho. Sei quantos de vocês já entraram em contato com o Manifesto contra o Trabalho do grupo Crises, que tinha ali o Robert Kurz, que é um teórico alemão, um ensaísta alemão, que morreu em 2012, meados de 2012. O Manifesto contra o Trabalho tinha justamente a percepção de que a ética do trabalho era, na verdade, a ética da exploração do trabalho, em benefício daqueles grupos que o usurpavam. E, dada a dimensão da riqueza social na contemporaneidade, seria possível pensar, por exemplo, uma sociedade sem o trabalho. Uma sociedade em que as pessoas pudessem trabalhar muito pouco, colocando essa ampla tecnologia a favor da racionalidade coletiva, para que as pessoas trabalhassem 5, 4 horas por dia, utilizando essa mesma tecnologia a nosso serviço, com um aspecto de renda mínima universal, digamos assim. Mas isso, obviamente, implicaria o questionamento sobre como administrar os meios de produção, na mão de quem eles deveriam estar, obviamente que com usurpação, com a apropriação de apenas algumas grandes corporações e o alijamento da maior parte da população, né? Maior parte da população desprovida de meios de produção ou de decisão democrática nesses meios, não é possível organizar a produção nesse sentido. Então veja, pensar a sociedade dessa maneira é pensar um outro mundo, uma outra forma de organização social. E se a escola, como a família, numa tensão, prepara muitas vezes, já ensina hierarquia, ensina quem deve falar e sobretudo quem deve silenciar, ensina na própria organização das carteiras uma dimensão industrial e de hierarquização e distinção, ela também teria a possibilidade de trazer questionamentos extremamente ricos sobre um redimensionamento, tanto do que está acontecendo na sociedade contemporânea, sobre as possibilidades que haveria. Ah, mas isso parece utópico, isso parece descolado. Não, o adjetivo utópico, que tem toda uma história ao longo do pensamento aqui, só para nós nos situarmos no pensamento ocidental, eu faço um parênteses. Eu morei na Rússia e eu nunca me esqueço de um monumento que fica ali ao redor do Kremlin. Hoje tem um reacionário de larga monta, Vladimir Putin, grande reacionário. É uma figura complexa aí, mas no âmbito dos costumes, é um reacionário assim, rematado. Eu tenho um monumento ali perto do Kremlin, perto da estátua do Marx, ali na Praça da Revolução, de onde se irradia ali a Revolução de Outubro de 1917, tem a estátua do Marx com aquela frase famosa do manifesto, proletários de todos os países unidos. Tem um monumento ali perto, pegando os nomes do Platão, do Thomas More, do Chernyshevsky, que foi um revolucionário russo, do Bakunin, foi um anarquista russo, chegando até o Lenin e assim por diante. Toda essa noção utópica perpassando aí a tradição de pensamento ocidental. Hoje o adjetivo utópico é descartado, é apequenado, é mediocrizado, é desprezado, mas essa dimensão anti-utilitária traria uma possibilidade de nós fazermos um pensamento duplo. Tanto um diagnóstico de tempo presente, que questione categorias tradicionais, que vêm, por exemplo, da época de uma estruturação do mercado de trabalho, como eu disse, carreirista,
que dá nostalgia em relação ao horror que está acontecendo agora. A gente sente nostalgia de um certo tipo de exploração quando nós pensamos vou usar um termo aqui, na uberização, para falar aqui da empresa do Uber, no fato de que se trabalha agora sem qualquer vínculo e sem qualquer proteção social. Ao passo que em países que ainda mantêm estruturas de democracia social, de social-democracia, que são os raríssimos casos dos países escandinavos, tive na Finlândia, é uma situação radicalmente oposta, na verdade, a tendência que está acontecendo no mundo como um todo. É uma rede de proteção social tamanha que a gente chega a perguntar se existe ali o capitalismo tal como nós o conhecemos, tal como nós o vivenciamos aqui no Brasil. Uma rede de produção tremenda. É claro que, por exemplo, isso é interessante, essa democracia social lá se dá com base na exploração do trabalho aqui. Por exemplo, quando se flexibilizou uma das esteiras do golpe, quando se flexibilizou a lei de partilha do petróleo do pré-sal, uma empresa estatal norueguesa, uma petrolífera norueguesa, veio comprar a plataforma brasileira a preço de banana. E aí vocês percebem a diferença de valor agregado entre uma empresa de alta tecnologia finlandesa ou norueguesa e o agronegócio brasileiro. Então você percebe, a gente percebe que na divisão internacional do trabalho, na posição do que os países ocupam, e obviamente que a gente não pode falar de um país de maneira estanque, monolítica, como se fosse um bloco. A gente tem a elite do país, a elite do agronegócio se beneficiando disso, e boa parte da população sendo alijada, expulsa dessa riqueza. Mas eu quero dizer a vocês, então, que seria possível pensar as humanidades, a filosofia, já me encaminhando aqui para o fim da minha fala, seria possível pensar as humanidades, a filosofia, a sociologia, como um lugar de vínculo com um pensamento que não aceitasse a colonização não só do corpo, mas que não aceitasse a colonização e o apequenamento do imaginário. Muitas vezes, a revolta, canalizada como ressentimento, tem um caráter legítimo. O professor aqui falou do inominável, né? do abominável homem dos trópicos, aí, né? O inominável candidato. Mas muitas vezes, se nós analisarmos o sentido da revolta,